the left, Então, no barco que a gente saiu, we've left up ok, no quadro da esquerda, we've left up the boardwork from Brother Daniel's class. nós deixamos o trabalho que o Daniel fez no quadro, na aula dele. He went through our reform line, Ele passou pelas nossas linhas de reformas, establishing Daniel 11, estabelecendo Daniel 11, and then laying out the 144,000, então aliando os 144.000, and then the priests, Levites, and Nethinims. então os sacerdotes, levitas e netineus. I want to leave that boardwork up so that we can refer to it. Então eu quero deixar esse quadro ali para que a gente possa fazer referência. It will be relevant for today's class. Vai ser importante para a aula de hoje. And then on the boardwork on your right, Então nesse trabalho, nesse quadro à sua direita, Sister Thais has translated the board from English into Portuguese. a irmã Thaís traduziu o quadro do inglês para o português. If I get disorientated, you'll have to be patient with me. E se eu ficar desorientada, vocês têm que ser pacientes comigo. I may forget what's written. Pode ser que eu esqueça o que está escrito. So just some revision. Então uma revisão em resumo. We began to complete the second line. A gente começou a completar essa segunda linha. We reminded ourselves of the first line, A gente se lembrou da primeira linha, the ship of Adramyttium. esse navio adramitino. And then we looked at the ship of Alexandria. Então a gente olhou para esse navio de Alexandria. We laid down the waymarks we have established. Nós explicamos os marcos que a gente estabeleceu. What's the theme of the second line? Qual é o tema da segunda linha? The ship. O navio. What does the ship represent? E o que o navio representa? United States and SDA. Good. Bom, So we can see them both in 1798 at Alexandria. então nós conseguimos ver que ambos estão em 1978 em Alexandria. Isso. Time of the end for Adventism, O tempo do fim para o Adventismo and also the rising up of the United States. e também a ascensão ou levantar dos Estados Unidos. 1844. 1844, Brother Gabriel, irmão Gabriel, why can we mark the United States in 1844? por que podemos marcar os Estados Unidos em 1844? O microfone ali. Why should we be able to mark the United States in 1844? Por que deveremos conseguir marcar os Estados Unidos em 1844? Só tão lembrar. I'm trying to remember. A queda de algum poder, pelo que eu me lembro. If I remember well, it's the fall of power. Fall of power. Yes, one power. Não me lembro. So I don't remember. Why do we want to mark it fall in, or something happen in 1844 with the United States? Por que a gente quer marcar alguma coisa acontecendo em 1844 com os Estados Unidos ou caindo? Como assim? Por quê? Não entendi a pergunta. I don't know if I understand the question. Why? So what's the theme of our second line? Então, qual é o tema da nossa segunda linha? Sister Yumi said it's Adventism and the United States. Sim. A irmã Yumi disse que é o Adventismo e os Estados Unidos. So when we come to each waymark, we should be able to place both powers. Então, quando a gente chega em cada marco, a gente deveria ser capaz de encontrar ambos os poderes. We can place both in 1798. A gente pode colocar ambos em 1798. When we come to 1844,
Então, quando a gente chega em 1844, we can mark Adventism, a gente pode marcar o Adventismo, but what about the United States? mas o que dizer dos Estados Unidos? Because it has two horns, Porque ele tem 2 chifres and we can see here that one horn is broken, e a gente pode ver aqui que um chifre está quebrado. and we can read about it in these two quotes. E a gente pode ler isso, a respeito disso, nessas 2 citações particularmente. Continuo não lembrando. I still don't remember. So one horn is republicanism, Então, um chifre é o republicanismo, the other horn is Protestantism. o outro chifre é o protestantismo. Sim. And which one is broken in 1844? Protestantismo? E qual é a quebrada em 1844? Protestantismo? Yes. Sim. 1863. 1863. What can we mark for Adventism? O que a gente pode marcar para o Adventismo? Ah, 1863. The formalization of Seventh-day Adventism. So, they reject the chart. They reject the chart, Eles rejeitam o diagrama, particularly what on the chart? What about it? particularmente o que no diagrama? 2520. Yes. So they head off course. Então eles saem do curso. And what is one of the reasons that they have this difficult time in 1863? E qual é uma das razões que eles estão tendo esse tempo difícil em 1863? Civil War. Yes. Sim. And there is a problem with the government wanting to enlist their sons. Então eu tenho um problema com o governo que quer que eles alistem os filhos deles. So James White is very stressed Então o Tiago White está bem estressado and unwell at this time. e não está bem nesse tempo. So what can you mark for the United States in 1863? Então o que podemos marcar para os Estados Unidos em 1863? We have the first attempt of Sunday Law. Yes. Sim. A.T. Jones names 3 dates in this history. Can you remember the other 2? A.T. Jones ele coloca duas outras datas nessa história. São 3 no total. Você pode se lembrar quais são as 3? 63, 88 e 93. 93. So we know 93. 1863 and 1888 are waymarks for Adventism. Então nós sabemos que 63 e 88 são marcos para o Adventismo, But we've been discussing 1893 in this movement. mas a gente tem estado discutindo 1893 nesse movimento. Why does 1893 become relevant? Por que é que 1893 se torna relevante? The World Fair, Chicago World Fair. And why can we link to that history? E por que nós podemos conectar com essa história? Because of the Sunday Law. So why are we linking to 1893 lately and not 1888? Por que então a gente está finalmente linkando em 1893 e não 1888? Because we need something to tie that year to our history Porque a gente precisa de alguma coisa para amarrar isso à nossa história and place it. e colocar lá. Brother Andres. Irmão Andrés, microfone. $126. 126. If we do an 1893 A gente usar 1893 and a 126, e o 126, it takes us to 2019. isso vai nos levar a 2019. If we did an 1888, A gente fez em 1888,
It takes us to 2014. Se a gente fizer ali, vai nos levar a 2014. When does 1863 take us to? Onde é que 1863 nos leva? Em 1989. 1989. So these three dates that A.T. Jones marks Então essas três datas que a T. Jones marca becomes much more relevant for this movement. se tornam muito mais relevantes para esse movimento. Then we have this history from 1863 to 1989. Então a gente tem essa história de 1863 até 1989. We can see that much is going wrong E a gente consegue ver que muita coisa está acontecendo due to the fact that they went off course. devido ao fato que eles saíram do curso, da estrada, do caminho. 1989 is the time of the end for this movement, for God's people. 1989 é o tempo do fim para esse movimento, para o povo de Deus. How can you mark the United States in 1989? Como você pode marcar os Estados Unidos em 1989? Brother Ethan, Irmão Ethan, how can you mark the United States? como você pode marcar os Estados Unidos? In this history? Nessa história. How can I mark it? Como eu posso marcar? I don't understand the question. Eu não entendo a pergunta. At each waymark, we need to see our themes of the United States and Adventism. Em cada marco, a gente precisa ver os nossos temas, os Estados Unidos e Adventismo. So when it comes to 1989, how would we mark the United States? Então, quando chega 1989, como a gente marca os Estados Unidos? What's significant about that year in history? Qual é o significado, qual a importância sobre aquele ano na história? I'm not too fond with that. Não estou muito familiarizado com isso. Not to what, sorry? Fond. Amigável. 1989. So 1989 Então, 1989 to 1991, até 1991, what is happening? o que está acontecendo? You've had this 46-year, at this stage, 44-year war. Você tem esses 46 anos e nesses 44, Since 1945 with the Soviet Union. desde 1945 com a União Soviética. And in 1989, E em 1989, on November 9, no dia 9 de novembro, what happens o que acontece in Eastern Germany? na Alemanha Oriental? The Berlin Wall fell. Ou a queda do Muro de Berlim. The Berlin Wall comes down. O Muro de Berlim cai. And that marks the beginning of the fall of the Soviet Union. Isso marca o início da queda da União Soviética. 10 years before that, we have 1979. 10 anos antes, nós temos 1979. And the Pope is welcomed at the White House as their new friend. E o Papa é recebido na Casa Branca como o novo amigo deles. We can also mark the beginning of the proxy war in Afghanistan. Também podemos marcar como o início de uma guerra de procuração no Afeganistão. And then all through those 10 years, Então, tudo através desses 10 anos, we have Reagan and John Paul II beginning to work together. nós temos Reagan e João Paulo II começando a trabalhar juntos. The coming together of church and state. A união ou o aproximar-se da Igreja e do Estado, That brings about the fall of the Soviet Union. que resulta na queda do muro da União Soviética. 9/11, 11 de setembro, we can mark the United States. podemos marcar os Estados Unidos. What about Adventism? O que dizer do Adventismo? Sister Jessica, Irmã Jéssica, how would you mark Adventism at 9/11? como você marcaria Adventismo em 11 de setembro?
Eu não lembro. I don't remember. Sister Barbara Irmã Bárbara, and Sister Carol. irmã Carol, Sorry. You. spiritual formation, Spiritual formation. formação espiritual. We also say that was when the leadership fell. E a gente também viu que isso é quando a liderança cai. Are you're okay with that? Está tudo bem com isso? Okay. For me, it's not clear what is spiritual formation. Spiritual formation. Formação espiritual? I probably won't answer that now. Eu provavelmente não vou responder isso agora. There's some good links on presentations done. Existem alguns bons links em algumas apresentações que foram feitas. A fellow that used to be in the movement had a lot of experience with spiritual formation. Sorry? Had a experience with. Um irmão no movimento, ele tem uma boa experiência com essa coisa de que ele estava no movimento, ele tem bastante experiência com essa coisa de formação espiritual. I have his presentations on a hard drive if you want to watch them. Eu tenho as apresentações dele num HD, se você quiser assistir elas. We can just transfer to your laptop. Então eu poderia transferir para o seu laptop. One thing we didn't mention Uma coisa que a gente não mencionou is in this history between 1989 and 9/11. nessa história entre 1989 e 11 de setembro. Can someone remind us why we talked about the south wind Alguém poderia nos lembrar por que a gente falou do vento sul and what we learned from that? e o que a gente aprendeu a partir disso? O microfone. Microphone to Sister Uni. O microfone aqui para a irmã Yumi. Se eu me lembro bem, If I'm correct. citou o verso 13 falando sobre que ele está soprando o sul grandemente, que um vento está vindo do sul. So you quoted verse 13 saying that there is a south wind De Atos blowing. 27. E no 14 vai falar que não muito depois vem um vento que é o Euroaquilão. And just after that, in verse 14, it will say that there is a strong wind, which is the Euroclydon. E acho que, não lembro, mas acho que você citou um texto onde fala que Elert diz que antes de vir o vento oriental, vem o vento sul. And you also quoted from Sister White where she says that before the east wind, the south wind comes. Yes. Sim. So before here, Então, antes desse ponto, it's reasonable to expect the south wind. é esperável, é razoável esperar o vento sul. So if the east wind is a symbol of Islam, Então, se o vento oriental é um símbolo do Islã, what is the south wind a symbol of in this history? do que é um símbolo, o vento sul nessa história? Yumi? Depois de. Eu diria que é a Rússia, mas eu não sei dizer exatamente o que é isso. I would say it's Russia, but I'm not really sure what it is. We talked about the 4 directions of the compass, A gente falou sobre as 4 direções da bússola and you're right, we equated the south with Russia. e a gente igualou o sul com a Rússia. If you talk about north and south, they're absolutes. Quando você fala de norte e sul, são pontos absolutos. East and west can take you to many places. O leste e oeste pode te levar a muitos lugares. But north and south can take you to an absolute.
mas o norte e o sul te levam para extremos absolutos. So it's reasonable to expect the east wind to blow after the south. Então é razoável esperar que o vento oriental logo sopre depois do vento sul. So a couple of days ago, Então, uns 2 dias atrás, Elder Parminder did a class on Islam, o irmão Parminder fez uma aula sobre o Islã. and he was talking about how you can connect those waymarks in Millerite history. Ele estava falando como você pode conectar connect what? The waymarks, Aqueles marcos da história millerita, particularly 1844 and 1798. particularmente 1844 e 1840 e 1798. And one thing that he wanted us to consider E uma coisa que ele queria que nós considerássemos is that very soon Islam needs to be a major subject again for us. é de que bem breve o Islã vai ser um grande assunto de novo para a gente. At the moment, the King of the South absorbs nearly all of our attention. Nesse momento, o Rei do Sul está absorvendo toda a nossa atenção. But if we're concentrating so much on the King of the South, Mas se a gente se concentrar demais no Rei do Sul, what do we know is coming soon afterwards o que a gente sabe que está vindo logo depois, that we need to understand? que precisamos entender? Islam. Islã. So it's reasonable to expect that we're going to have an increase of light on that subject. Então é razoável esperar que a gente vai ter aumento de conhecimento e de luz nesse assunto. We placed 9/11, Então a gente estabeleceu 11 de setembro. and this says shipwreck. Então a gente tem o naufrágio aqui. What did we make shipwreck? O que a gente fez com esse naufrágio? O que era isso? Sunday Law. O decreto dominical. I'm going to move over 9/11 a little. Eu vou mover um pouco esse 11 de setembro. So we have some room. Para que a gente possa ter espaço aqui. Because I want to discuss the history between 9/11 and Sunday Law. Porque eu gostaria de discutir a história entre 11 de setembro e o decreto dominical. If you can familiarize yourself Se você pode se familiarizar with Brother Daniel's board work, com o trabalho do Daniel nesse quadro aqui, I'd like to really encourage you to try and memorize that. eu gostaria realmente de te encorajar a memorizar isso. It will always be helpful. Sempre será útil. And test yourselves E teste vocês mesmos. or each other when you're working. Ou cada um ao outro quando vocês estiverem trabalhando. Those little things during the day Essas pequenas coisas durante o dia, will really cement these things in your mind. elas vão realmente colocar essas coisas na mente de vocês. So I want you to take note Então eu gostaria que vocês tomassem notas that we have 2 ships, que nós temos 2 navios and you can take them from time of the end through to Sunday Law. e você pode tomá-los do tempo do fim até o decreto dominical. How does this ship end at Sunday Law? Como é que esse navio termina no decreto dominical? Top Just one? the ship of Adramyttium. O navio de Adramyttium. It just stops. Ele simplesmente para. It stops, they disembark. Ele para e eles desembarcam. This ship is wrecked. Esse navio, ele sofre um naufrágio, But are these different ships? mas são navios diferentes. A pergunta, são navios diferentes? Yes. They're different ships? São diferentes? In application, Em termos de aplicação, Brother Joaquin? irmão Joaquim, não. In application, they're the same thing? Em termos de aplicação, são a mesma coisa? United States e Seventh-day Adventism. Even though one's a bad ship and one's a good ship? Mesmo que um seja um mau navio e o outro seja um bom navio, You're still content they're the same thing? você ainda está feliz que são a mesma coisa? Okay. So we get into this history. Então, a gente está entrando nessa história. It's past 9/11.
Isso é depois de 11 de setembro. The ship is barely being held together. Um, o navio está quase quebrando. What is holding the ship together? O que é que está mantendo o navio funcionando? If you could read verse 17. Se você pudesse ler o verso 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem as costas a Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. How Ellen White describes it Como é que Ellen White descreve isso? is that when this storm hit, É que quando essa tempestade ataca ou atinge, it did such damage to the ship fez tamanho estrago ao navio, that the actual boards that made up the hull of that ship que essas bordas, esse casco que compunha o navio, obrigado, were pulled apart eles foram arrancados and water was flooding between the boards. e a água estava entrando dentro do casco. So what they would do Então o que eles tinham que fazer, is they would take long, strong ropes eles tinham que tomar essas cordas bem fortes and they went down to the back of the boat. e eles foram atrás para o fundo do navio. They threw them over the end, Eles jogaram isso até o fim. and then they had a group on each side of the boat. Então eles tinham um grupo em cada lado dos navios. They would run the rope under the boat, Eles estavam passando a corda por baixo do navio, obrigado. and then have kind of like a tug of war. Eles tinham, ok, obrigado. Então eles estavam fazendo como se fosse um cabo de guerra, With two teams pulling that rope into the center of the boat. com dois times puxando essas cordas para o centro do navio. Can you understand what I just described? Vocês conseguem entender o que eu acabei de descrever? Everyone's Sim ou não? okay with that? Todo mundo está bem com isso? So you have ropes run under the boat Então você tem cordas que estão passando por baixo do navio. and then pulled tight Então você tem as pessoas puxando, apertando bem o navio, to try and pull those boards back together again. para tentar puxar essas partes de volta para ficarem juntos. And then they did that over and over again Então eles faziam isso uma vez após outra, till the boat is just wrapped in ropes. até que o navio está todo amarrado com cordas. In our Australian group, we have a shipbuilder. No nosso grupo da Austrália, nós temos um construtor de navios. So he was quite helpful to understand Então foi muito útil a ajuda dele para entender what that is describing. o que isso está descrevendo. So to get from this history to this history, Então, para que você saia dessa história, para chegar nessa história, the only reason it can still sail is because of these ropes are holding it together. a única razão porque você pode velejar é porque as cordas estão ajuntando eles. So what do you think these ropes represent? Então, o que você acha que essas cordas estão representando? Line upon line? I want to suggest line upon line. Eu vou sugerir linha sobre linha. It's the only thing that gets this boat through to Sunday law. São as únicas coisas que podem fazer com que esse navio avance até o decreto dominical. So it's in a very bad condition. Então, ele está numa condição muito ruim. So if you consider Brother Daniel's board work, Então, se a gente considerar o quadro do nosso irmão Daniel, I want to highlight an issue that has existed in this movement for a while now. eu gostaria de destacar um assunto que existe nesse movimento até agora. If you can remember from yesterday's class, Se você consegue se lembrar da aula de ontem, where is the loud cry for the priests? onde é o alto clamor para os sacerdotes? And please remember that loud cry and midnight cry are the same thing. E, por favor, lembre-se que alto clamor e clamor da meia-noite são as mesmas coisas. Where is our loud cry or midnight cry? Onde é que está o nosso alto clamor ou clamor da meia-noite? 2018. What about for the Levites? O que dizer para os levitas?
After Panium. And for the Nethinims, E para os Nethineus? After Sunday Law. so the issue that's been in this movement Então, o problema, o assunto que está existindo nesse movimento, is how we place the waymarks of Raphia and Panium. é como nós estabelecemos esses marcos de Ráfia e Panium. Because on which of these 4 lines is Raphia midnight? Porque cada uma dessas... Em qual dessas linhas Ráfia é meia-noite? And Panium midnight cry? E Panium é o clamor da meia-noite? 144,000. The Levites. So for the 144,000, Então, se é a linha dos 144 mil para a linha deles, where is their midnight cry? onde é o clamor da meia-noite deles? Depois do decreto dominical. Here. Aqui. These 2 waymarks don't exist for the 144,000. Esses 2 marcos não existem para os 144 mil. Somebody said Levites. Alguém disse os levitas. Where is their midnight cry? Onde é o clamor da meia-noite deles? Between Raphia and Panium. Panium is their close of probation, Panium é o fechamento da porta da graça deles. like our 2019. Como o de 2019 pra gente. But it's not their midnight cry. Mas não é o clamor da meia-noite deles. And for the world, E para o mundo, Panium is Sunday law. Panium é o decreto dominical. So we've had a controversy Então a gente teve uma controvérsia where people are wanting to say that these waymarks are not a midnight or a midnight cry. que onde as pessoas queriam argumentar que esses marcos não era nem meia-noite nem clamor da meia-noite. If you were to go to Millerite history, Se você voltasse à história milerita, what waymark is midnight? qual marco é meia-noite? Boston. We have Boston. Nós temos Boston. Does anyone remember the date? Alguém se lembra da data? July 21st. Where is midnight cry? Onde é o clamor da meia-noite? Concord? So Concord is in the middle. Exeter. Exeter. And what's the date? Então, é Exeter. Qual é a data? August 15. I'm going to say 14 and 15. Eu vou dizer 14 e 15. Samuel Snow arrives and presents on the 14th, Samuel Snow chega e apresenta no 14, but it's presented fully on the 15th. mas é completamente apresentado no dia 15. And what's their next waymark? E qual é o próximo marco? October 22. 22 de outubro. We have no model Nós não temos nenhum modelo that allows us to do midnight cry Sunday law que nos permite fazer meia-noite, clamor da meia-noite e decreto dominical on this board. nesse quadro. Only a midnight cry close of probation. Apenas meia-noite, clamor da meia-noite, fechamento da porta da graça. And where is their Sunday law? E onde é que está o decreto dominical deles? Where would we mark their Sunday law? Onde a gente marcaria o decreto dominical deles? Midnight. Can you see that, Sister Chris? Você consegue ver isso, irmã Cris? Não. So if we consider the Millerites and the 144,000, Então, se a gente considera os mileritas e os 144 mil, the line of the 144,000 a linha dos 144 mil gives us Sunday law, nos dá o decreto dominical, a loud cry, o clamor da meia-noite, and a close of probation. o alto clamor e o fechamento da porta da graça. If we bring that into Millerite history, Se a gente trouxer isso para a história milerita, okay, sorry, back to 144,000, aqui voltando para os 144 mil, this is the swelling of their loud cry. isso é o avolumar do alto clamor deles. Ellen White says that it begins at Sunday law, A irmã White diz que começa no decreto dominical, and then it swells until it's a loud cry. então isso se avoluma até se tornar um alto clamor.
Loud cry and midnight cry are the same thing, Alto clamor e clamor da meia-noite são a mesma coisa. just different terms. São apenas termos diferentes. So if we consider the midnight cry for the Millerites, Se a gente considerar o clamor da meia-noite para os mileritas, it begins July 21 at midnight isso começa em 21 de julho, à meia-noite, or midway ou no meio do caminho, between April and October. entre abril e outubro. So it begins July 21 Então começa em 21 de julho, and then it swells to a midnight cry, então se avoluma até um clamor da meia-noite. which is all to prepare them for a close of probation. E tudo isso é para prepará-los para um fechamento da porta da graça. Can you see the parallel between those two lines? Você consegue ver o paralelo entre essas duas linhas? So we can see that midnight and Sunday law are connected. Então a gente consegue ver que meia-noite e decreto dominical estão conectados. You can use different symbols for the same waymark. Pode usar diferentes símbolos para o mesmo marco. So if we were to talk about midnight for the priests, where would I place that? Então se a gente fosse falar de meia-noite para os sacerdotes, onde a gente colocaria isso? Where is our midnight or midway? Onde é a nossa meia-noite ou meio do caminho? Microfone. 2018. 2018 is which waymark? 2018 é qual marco? Pega o microfone ali. Não, acho What que is 2019? O que é 2019? meia-noite. Midnight. For the priests, for Para- us. Para os sacerdotes, para nós. So Panium, Então, Panium, what's that one? o que é isso? For the priests. Para os sacerdotes, o que é? Não seria esse verdinho que tá aí, a segunda vinda? Isn't it the green, the second coming? Yes, Sim. second advent. And 2019? Ah, sim. Fechamento da porta da graça e... Close of probation. Yes. So we can see 2019 Então a gente consegue ver que 2019 is Daniel 12:1 or October 22. é Daniel 12:1 ou 22 de Ah. outubro. So then we can take this history and bring it back to this history. Então a gente pode trazer essa história de volta aqui para essa história. So we can see 2014 is our Sunday law. Então a gente consegue ver que 2014 é o nosso decreto dominical. When is our midnight? Quando é que é a nossa meia-noite? If we come back to 144,000 and Millerites, Se a gente voltar para os 144 mil mileritas, July 21 equals what waymark for the 144,000? 21 de julho é igual a qual marco para os 144 mil? We can see the loud cry at Exeter, A gente pode ver o alto clamor em Exeter, just like we have it marked here. assim como a gente tem marcado aqui. But it has swelled from here. Mas ele começou a se avolumar desde antes. So what is Sunday law for the 144,000? Então o que é o decreto dominical para os 144 mil? Is called midnight É, for the cham Millerites. é chamado meia-noite para os mileritas. And it's called midnight because it is midway E é chamado meia-noite porque é meio do caminho. between April 19 Entre 19 de abril and October 22. e dia 22 de outubro. So midnight or midway becomes a symbol Então meia-noite e esse ponto intermediário se torna um símbolo of the waymark that divides April 19 or the tarrying time entre os marcos que divide 19 de abril e o tempo de tardança, from the close of probation. desde o fechamento da porta da graça. So whatever midnight or Sunday law becomes for us,
Então, o que quer que meia-noite ou decreto dominical se torne para nós, it must divide where we place our tarrying, which is 9/11, isso deve dividir onde a gente marca a nossa tardança, que é 11 de setembro, from our close of probation. desde o nosso fechamento da porta-graça. This isn't literally midway in our history, but it was for the Millerites. Isso não é literalmente o meio do caminho para a nossa história, mas foi para os mileritas. 3 months and 3 months. 3 meses, 3 meses. So, for the line of the priests, Então, para a linha dos sacerdotes, we would place midnight or Sunday law at 2014. a gente colocaria meia-noite o decreto dominical em 2014. Is that okay? Tá tudo bem? So, if 2014 is our Sunday law or midnight, Então, se 2014 é o nosso decreto dominical, ou meia-noite, it begins the swelling of our loud cry começa a volumar do nosso alto clamor, that leads to our close of probation. que conduz ao nosso fechamento da porta da graça. What I'm trying to highlight O que eu estou tentando destacar is that to make Raphia and Pania midnight and midnight cry, é que tornar Ráfia e Pânio, meia-noite, clamor da meia-noite, you cannot use any one of these 4 lines. você não pode usar nenhuma dessas linhas aqui. And that has caused a controversy in this movement, E isso causou controvérsia nesse movimento, where some people say that they should no longer be called midnight or midnight cry. quando algumas pessoas dizem que esses marcos não podem mais ser chamados meia-noite e clamor da meia-noite. Because as Parminder said a few, maybe last week, Como o irmão Parminder disse, talvez na última semana, it's not enough to say it just works. não é suficiente apenas dizer que funciona. If you can't demonstrate it Se você não pode demonstrar and explain why, e explicar o porquê, then you should question it regardless of the consequences. então você deveria questionar independentemente das consequências. And I have said Então, o que eu disse, that to just call them Raphia and Panium is not enough. que apenas chamá-los de Ráfia e Pânio não é o suficiente. Raphia and Panium are just 2 battles in history. Ráfia e Pânio são apenas 2 batalhas na história. That doesn't make them waymarks. Isso não faz com que eles se tornem marcos proféticos. There must already be a hook on our reform line, Eles deviam já ser um gancho numa linha de reforma, where we can take historical events and hook them on. onde a gente pode tomar eventos históricos e colocá-los ali no gancho. And just saying they are Raphia and Panium does not make them hooks, just events. Apenas dizer que Ráfia e Pânio não faz com que eles sejam ganchos, mas apenas eventos. Do you understand that logic? Vocês entendem essa lógica? Just calling them Raphia and Panium Apenas chamando-os de Ráfia e Pânio does not make them waymarks for us, não faz com que eles se tornem marcos para nós, because they have to already exist porque eles precisam primeiro existir. so that we can take a historical event and know where to place it. Então, para que a gente possa tomar eventos históricos e saber onde colocá-los aí. And the only midnight and midnight cry we can have E as únicas meia-noite e clamor da meia-noite que podemos ter must lead to a close of probation or a shut door, devem nos conduzir para um fechamento da porta da graça, never a Sunday law. um fechamento da porta, mas nunca para um decreto dominical. Is everyone on the same page with that? Todo mundo está na mesma página com isso? So I want us to consider Acts 27 Então, eu gostaria que nós considerássemos Atos 27 and what it can teach us. e o que isso pode nos ensinar. What is the theme of these 2 lines? Qual é o tema dessas 2 linhas? Yes, Brother Igor. So you're saying we can call it Sunday law or midnight. They're both valid. Você está dizendo que a gente pode chamar ou decreto dominical ou meia-noite. Ambos são Not válidos. Panium, but Sunday law and midnight would be a valid name. Para falar de novo, porque você não esperou terminar de traduzir. Não, você traduziu já? Não. Não tradu... Okay. So I could not call it Panium, but midnight or Sunday law would be a valid name. Então, eu não poderia chamar de pânio, mas meia-noite ou decreto dominical seria um bom nome. I think you can call it Raphia and Panium. Eu acho que você pode chamar de Ráfia e Pânio. In the context of Pyrrhus, I would want to call this Beneventum. No contexto de Pirro, eu chamaria isso de Benevento. We can see
battles or incidents in history nós poderíamos ver batalhas ou incidentes na história and bring and connect them to our line. e trazê-los ou conectá-los para nossas linhas. But we must already have a hook to hang them on. Mas nós devemos sempre ter um gancho para pendurá-los. So I have no problem with people saying Raphia and Panium. Então eu não tenho nenhum problema com as pessoas dizendo Raphia e Panium, But they must have a hook. mas eles devem ter um gancho. And that hook is being able to call them a midnight and a midnight cry. E esse gancho é estar a capacidade de chamá-los de meia-noite e clamor da meia-noite, Or something that is relevant for this movement. ou algo que é relevante para esse movimento. Is that? Yes, Mayeli. Eu não entendi a última frase depois que ela falou que tem que levar para um fechamento da Porta da Graça e não para um decreto. Não entendi. I didn't understand when you said that it has to lead you to the close of probation, not to the Sunday law. So when you consider Millerite history, Então, quando você considera a história millerita, when is midnight? quando é que é meia-noite? July. Julho. July or História June? Millerita? Ah, July. July. I just translate to português, julho. Sorry. July and midnight cry? Julho e o clamor da meia-noite, Agosto 15. agosto. And what did that lead them to? E para onde isso te leva? 22 de outubro. October 22nd. And is October 22 a Sunday law or a close of probation? E será que esse 22 de outubro é um decreto dominical ou um fechamento do Porta da Graça? Close of probation. So whether it's the Millerites, Então, quer sejam os milleritas, the 144,000, os 144 mil, the priests, os sacerdotes, the Levites, os levitas, there's a slightly different, eles são ligeiramente diferentes, as Brother Daniel highlighted. como o irmão Daniel destacou, But you cannot say midnight, midnight cry Sunday law. mas você não pode dizer meia-noite, clamor da meia-noite, decreto dominical. There's no model that's been able to demonstrate that. Não existe nenhum modelo que te permite ou seja capaz de demonstrar I would isso. suggest accurately. E eu sugeria de forma precisa. So, when Então, it comes to the ship, quando chega ao navio, it has two themes. existem dois temas aqui. Brother Joaquin. Joaquim. Creo que entendí que en la línea de los 144.000, medianoche y clamor de medianoche no podrían estar en Rafa y Panium. I think I understood that in the line of the 144,000, midnight and midnight cry cannot be at Raphia and Panium, Como está ubicado ahí. as it's placed there. Usted nos dice que lo deberíamos poner antes del cierre de la Puerta de la Gracia. So you said that we should be able to place it before the close of probation. En ese caso, ¿no quedarían dos cosas sobre el decreto dominical? And in this case, Dos negocios, no sé cómo. those events Eventos. wouldn't be two events or developments in the Sunday law. Medianoche y decreto dominical. Você podia reformular essa frase porque eu acho que eu não entendi essa Está bien. Haciendo esto que ella nos comentaba, So if you do what you said that we should be doing, pondríamos sobre el decreto dominical también medianoche. we would put over the Sunday law midnight over the Sunday law. So you could, at this waymark, Então, nesse marco, you could say Sunday law, você poderia dizer decreto dominical, or midnight, ou meia-noite, or July 21. ou 21 de julho. They're all symbols for here. Todos são símbolos para esse marco. And I believe Brother Daniel was trying to highlight these battles. Eu acredito que o irmão Daniel estava tentando destacar essas batalhas. And I think he knew where we were going with this class, I think what? knew where we were planning to go. Ok, eu acho que ele sabia onde a gente estava planejando ir. So he's made sure we're familiar with these waymarks. Então, eu queria garantir que a gente está familiarizados com esse marco. And the esses fact marcos. that we do call them midnight and midnight cry. E o fato que a gente sim chama de meia-noite e clamor da meia-noite. So I don't want to suggest he was teaching anything wrong.
Então eu não gostaria de sugerir que ele estava ensinando qualquer coisa errada, but he's highlighted it for us. mas ele queria destacar isso pra gente. So, question. Então, uma pergunta. Entonces, Yes, question. bueno, después de cada decreto dominical, So after each Sunday law, ¿habría 2 sucesos o uno antes del cierre de Puerta de Gracia? we'd have 2 events, so only one after. Antes do fechamento? Después del decreto dominical, After the Sunday law, ¿habría 1 o 2 sucesos o eventos would it be 1 or 2 events antes del cierre de Puerta de Gracia en before cada the una de close las of líneas? probation? We know in Millerite history there was an event in here, A gente sabe na história millerita que havia um evento aqui. but that doesn't change. This would be Boston, Concord, and Exeter. Isso seria Boston, Concord e Exeter. So at least we can place 2. Então, pelo menos podemos colocar 2. But I'm not wanting to highlight Concord because it doesn't add to our line. Mas eu não quero destacar Concord porque não adiciona a nossa linha. It doesn't help us reach our conclusion. Não nos ajuda a alcançar uma conclusão hoje. But you are correct that there's 2. Mas você está correto, existem 2. Y en el nuestro, que es 2019, cierre de Puerta de Gracia, So, in our line, 2019, the close of probation, los 2 sería what would be the 2014 y 2018. the 2? Is it 2014, 2018? So this would be Medianoche. ¿eh? Sunday law or midnight or July 21. Então isso seria decreto dominical meia-noite ou 21 de julho. It's midway between 9/11 and close of probation, É o tempo intermediário entre 11 de setembro e fechamento da Porta da Graça, symbolically. de forma simbólica. And then we would place 2 waymarks between it and our close of probation. Então a gente colocaria 2 marcos entre isso e o nosso fechamento da Porta da Graça. And we can make a strong argument for 2016. E a gente poderia fazer um forte argumento para 2018 e 2016, Both externally and internally. ambos internamente ou externamente. But I don't want us to be confused. Mas eu não gostaria que a gente ficasse confusos. It's enough for us to see Sunday law to loud cry to close of probation. É suficiente para nós ver o decreto dominical, fechamento da Porta da Graça e alto clamor. Decreto dominical, alto clamor e fechamento da Porta da Graça. In Acts chapter 28, Em Atos capítulo 28, if you could read verses 3 to 5. se a gente puder ler versos 3 ao 5. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. So I've already said Então eu já disse that when it comes to Sunday law, que quando chega a um decreto dominical, you don't have priests você não tem sacerdotes as a symbol como um símbolo, because their second advent is Panium. porque o segundo advento deles é Panium. But when you see Paul at this waymark, Mas quando você vê Paulo nesse marco aqui, without kind of going into details or arguments, sem tentar entrar em detalhes ou discussões e argumentos, or who it all might be, ou quem ele poderia ser, Paul, who was a priest, Paulo era um sacerdote. is bitten by a snake. He was a priest, right? Yeah. Então, ele é mordido por uma cobra. And can he die? Será que ele pode morrer? No. Não. So I would suggest in Acts 27, Então, eu gostaria de sugerir em Atos 27, we can mark the 144,000, nós poderíamos marcar os 144 mil, the priests. os sacerdotes. Can we mark the Levites? Será que podemos marcar os levitas? Who were they? Quem são eles? The crew? No, the passengers. Yes. Ok. And the Nethinims? E os netineus?
The island. a ilha. So we can mark our 4 groups in Acts 27 and 28. Então podemos marcar os nossos 4 grupos em Atos 27 e 28. Sister Annabeth. Irmã Anabeth. I just had a question concerning when you say that the priests don't die. Eu só tenho uma pergunta quando você disse, relacionado ao que você disse que os sacerdotes não morrem. I've heard it a lot of times, but I so- don't. Could you I speak heard louder? it. I've heard it a lot of times, Eu- but I never quite understood what it means that they don't die. Like they don't die at all. Eu já ouvi isso várias vezes, mas eu não sei se eu entendo o que significa que eles não morrem. Será que todos eles não morrem, nenhum deles? We can see that the 144,000 don't see death. A gente pode ver que os 144 mil não veem a morte. I don't think that includes old age and accidents that still happen. Eu não acho que isso inclui todos os acidentes que acontecem ou envelhecimentos. And I don't want to get into the argument about who the 144,000 are. Eu não quero entrar e discutir quem são os 144 mil. But I'm saying in this chapter it's Paul who was a priest. Nesse capítulo, estou dizendo que era Paulo, que era um sacerdote. And when you could go into that symbology, E você poderia entrar nessa simbologia. he's binding up a bundle to be burnt. Ele está atando um fecho para ser queimado. He's doing a work in this history. Ele está fazendo um trabalho nessa história. And a snake tries to kill him. E uma cobra tenta matá-lo. And what does a snake represent? E o que uma cobra representa? Uma serpente. And can it kill him? E será que pode essa serpente matá-lo? So Satan can't kill him, Então Satanás não pode matá-lo. and he's doing a work of binding E ele está fazendo uma obra de atar a bundle that's going to be burnt. um fecho que está prestes a ser queimado. That's all work of a harvest language. Isso tudo funciona na linguagem de colheita. And Luke is marking Paul that's doing this work, E Lucas está marcando Paulo fazendo esse trabalho. not the crew that joined him, E não essa tripulação que se juntaram a ele. and definitely not the island. Definitivamente não a ilha. Is that okay? Tá tudo bem? So on this ship, Então, nesse navio, we can mark all 4 groups. nós podemos marcar todos os 4 grupos. We had a question? Yes, one here and one there. Yo pensaba el tema de la serpiente que no le pudo hacer daño, en que los 144.000 pisarán la cabeza de la serpiente. I was thinking about the snake that couldn't bite him, and the 144,000 who is gonna trample the head of the serpent. O sea, no pecarán. That means that they won't sin. O meu ponto era mais chamar a atenção de que parece que era um ramo de vinha, não? De vide. What caught my attention is that this talk is about a branch of a vine. Não sei se a gente já sabe o que isso significa, mas me pareceu interessante. I don't know if you know what that means, but it seems interesting. Verso 3. In verse 3. In verse 3, Verso 3? Pelo menos em português fala vide. In Portuguese it says it's a vine. That he's getting a bundle of vines. okay, it's a little different in the English. Ok, é um pouquinho So- diferente no inglês. Might be good exercise to go back into the words. Maybe the Portuguese is more accurate. Talvez seja um exercício para voltar e ver isso, porque talvez no português seja mais acurado. Where it says sticks, we say vine. Okay. No, ok. Brother Andres. Irmão Andrés? No, I just want to say that, maybe, as you said, it's useful to go back and check the word. Talvez, como você disse, a gente deveria voltar e checar a palavra. But in Revelation 14, the harvest of the earth Mas em Apocalipse 14, a colheita do mundo is not wheat, is the vine, the grapes. não é?
it's not wheat, it's grapes. Não é lida como se fosse uvas. É uva. Não é lida como se fosse trigo, é uva. What chapter was that? Qual In capítulo? Revelation? Qual capítulo em Apocalipse? 14. 14. The So- three angels. What they harvest is grapes. O terceiro anjo, o que eles escolhem são uvas. So in Revelation 14, in case the camera didn't pick that, Então, em Apocalipse 14, no caso de a câmera não ter pegado isso, Brother Andres was saying that the harvest is of grapes or the vine. o irmão Andrés estava dizendo que a colheita eram as uvas ou a vinha. Thank you. Obrigado. So when it comes to our ship, Então, quando chega ao nosso navio, when does our ship end? quando é que termina o nosso navio? Sister Yumi, Irmã Yumi, microfone lá. can just shout it out. Você pode simplesmente gritar daí também, falar. Alexandria. End? Começa em Alexandria e em The Shipwreck. And what waymark is that? E qual marco é esse? Sunday Law. So the ship ends at Sunday Law. Então, o navio termina no decreto dominical. What is the theme of our line? Qual é o tema da nossa linha? Navio? Navio. The ship. The ship. O navio. So we can include our 4 groups of people, Então, a gente pode incluir nossos 4 grupos de pessoas, but I want to suggest they are noise. mas eu gostaria de sugerir que eles são ruído. Ruído. Irrelevant. São apenas um ruído, eles são irrelevantes. They might teach us something interesting, Então, eles podem estar nos ensinando algo interessante, but these 2 reform lines are not reform lines of the priests, mas essas 2 linhas de reformas não são linhas de reformas dos sacerdotes, or the 144,000, or the Levites, or the Nethinims. ou dos 144 mil, ou dos levitas, ou dos netineus. None of them fit this line accurately. Nenhum deles se encaixam nessa linha de forma precisa. You might be able to pick them up at a certain point, Você pode ser capaz de pegar isso em algum ponto, but their lines do not fit into here in their entirety. It's not their story. mas a linha deles não se encaixam aqui na linha, não é a história deles. Both of these lines are a story of the structures, not people. Ambas essas linhas são histórias de uma estrutura, não de pessoas. And if we consider Noah's Ark, Se a gente puder considerar a Arca de Noé, how would you spell Noah's Ark? N-O-E, with a little accent in E, yeah. Previous to that, you put Ark, before Noah. Before Noah. Separate. Ark, sorry. Ark of Noah, so Oh, okay. So you'll put Ark over here. Ark over here, yes. It's the same with A at the end. With the what at the end? It's with C instead of the K. I'm sorry. I'm so sorry. Don't never complain about your English speaking. A at the end. Yes, that's enough, I think. Thank you. Sorry. So in this story, Então, nessa história, what are the 3 groups? Who's the priest? quem são os 3 grupos? Quem são os sacerdotes? You can see Noah and his family, Você pode ver Noé e sua família. and then we have 2 groups of animals, Então, você tem 2 grupos de animais, clean and unclean. puros e impuros. So you have Noah and his family, Então, você tem Noé e sua família, clean animals by 7, animais puros em pares de 7, unclean animals by 2. então, e impuros em pares de 2. So you have a story of these groups, Então, você tem a história desses 2 grupos. but separate and distinct to people is the ark. Então, separadamente e distinto de pessoas está a arca. If you go to the story of the 10 virgins, Se você for à história das 10 virgens, you have the people você tem as pessoas and you have the bride. e você tem a noiva. And Ellen White is clear E a irmã White é clara that the bride does not represent the people. que a noiva não representa pessoas. We are the virgins, Nós somos as virgens, or the guests at the marriage dinner. ou os convidados na janta do casamento. But the bride is a na ceia. structure. Mas a noiva é uma estrutura. How do you spell bride?
N-O-I-V-A. N-I-O. Não, N-O-I-V-A. N-O-I. Yes. And she compares the bride Então ela compara a noiva to the New Jerusalem com a Nova Jerusalém, that we can enter into, na qual a gente pode entrar, but we are not that structure. mas nós não somos aquela estrutura. That quote is GC Essa citação é Grande Conflito, 426.2. página 426, parágrafo 2. She isn't there talking about the ark, but of the New Jerusalem and the bride. Ela não está falando da arca ali, mas da Nova Jerusalém e da noiva. So what we need to understand Então o que nós precisamos entender is that you can separate the people from the structure. é que você pode separar as pessoas da estrutura. Are you all okay with that? Todos nós estamos bem com isso? And if you talk about the structure, E se você fala da estrutura, when does it come to its end? quando é que ela chega ao seu fim? No decreto dominical. Sunday law. No decreto dominical. So what is Sunday law for the ship? Então o que é o decreto dominical para o navio? Shipwreck. O naufrágio. Close of probation. Fechamento da porta-graça. So for the ship, Então para o navio, it faces a shut door and a close of probation. ele se depara com o fechamento da porta-graça, ou se depara com uma porta fechada no fechamento da porta-graça. If you would turn to Acts 27:27. Se você for a Atos 27, 27. Go on. Acts 27:27, if you would read that. Eu vou ler Atos 27, 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. I'm going to ask that you go back and read from verse 21 to 27, if that's okay. Eu vou pedir que a gente volte e leia do 21 ao 27, se for tudo bem. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que não tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. So I'd like to paraphrase this story. Então eu gostaria de parafrasear essa história. They've been sailing for about 14 days. Eles estavam navegando por cerca de 14 dias. Ellen White says that they'd lost all hope that they would be saved. E a irmã White diz que eles perderam toda a esperança de que eles seriam salvos. All except Paul. Todos, exceto Paulo. Because Paul had a prophetic message that he would reach Rome. Porque Paulo tinha uma mensagem profética de que ele iria alcançar até Roma. The others did not have this prophetic message. Os outros não tinham essa mensagem profética. So Paul is praying for those on board the boat. Então Paulo está orando para aqueles que estão em cima do barco. And an angel comes down and tells him that his prayer has been answered. E um anjo chega para ele e diz que a sua oração havia sido respondida. And explains to him what's going to happen. E explica para ele o que é que vai acontecer. And he tells the ship that it's going to be. He tells the people on the ship that the ship will be wrecked. E ele diz às pessoas no navio que o navio será quebrado ou vai naufragar. Particularly want to mark verse 27. Particularmente eu gostaria de marcar o verso 27. What are some of the symbols that we have marked here?
Qual é a soma dos símbolos que nós temos marcados aqui? Midnight, Midnight, 14th day, 14th day and 14th night. 14º dia e 14ª noite. So just going with that, Então vamos apenas com isso. you can mark a midnight Você poderia marcar meia-noite and the number 14. e o número 14. I want to bring another word into that's not in the verse. Eu gostaria de trazer uma outra palavra para dentro disso que não está no verso. Paul tells these people that had lost all hope Paulo diz a essas pessoas que perderam toda a esperança that they're going to be shipwrecked, que eles vão sofrer naufrágio, that they're going to find land and crash into it. que eles vão encontrar a terra e vão bater contra ela. So the people on the ship Então as pessoas no navio, send out watchmen eles enviam atalaias ou vigias and taking it in turns, they're eagerly looking for land. e Ok, então eles enviam em turnos para procurar pela terra. So there are scouts on the ship, Então eles são escoltas no navio, eyes pressing through the darkness, os olhos passando pelas trevas, looking for land. estão olhando por When terra. they see land, Então quando eles veem terra, what would have sounded? o que soou? O alarme? Voila? I would suggest a cry. Eu vou sugerir um clamor. So I'm going to mark this waymark as an AC. Então eu vou marcar esse marco como um alto clamor. Or a CM, that's midnight cry. Yes. Ou um clamor da meia-noite, que seria um clamor da meia-noite. Also noting the 14th night. Também notando a 14ª noite. What can the 14th night teach us? O que pode ser? O que seria que essa 14ª noite poderia nos ensinar? Passou. Yes? Sim. Considering Millerite history, Considerando a história millerita, what happened on the 14th night? o que aconteceu na 14ª noite? Exeter. Samuel Snow arrived at Exeter Samuel Snow chegou em Exeter and gave the midnight cry message. e deu a mensagem do clamor da meia-noite. So when we consider the number 14, Então, quando a gente considera o número 14, what waymark does it bring us to? a qual marco que isso nos traz? The midnight cry. O clamor da meia-noite. So we can place in this line Então, nós podemos colocar nessa linha, a midnight cry no clamor da meia-noite, before a close of probation. antes do fechamento da porta da graça. But what is that close of probation? Mas o que é esse fechamento da porta da graça? On the line of the 144,000. Na linha dos 144 mil. What we The Sunday Law. Sunday law. Decreto dominical. Is everyone okay with that? Todos estão ok com isso? So we've marked a midnight cry. Então a gente marcou o clamor da meia-noite. Are we all understanding how we did that? Todos nós estamos entendendo como a gente fez isso? Brother Pedro, Irmão Pedro, are you okay with this being a midnight cry? você está feliz com isso sendo o alto clamor, ou clamor da meia-noite, perdão? Leading to what waymark? Que está te conduzindo a qual marco? To the shipwreck? Ao naufrágio, Which is what waymark? que é qual marco? For the 144,000. Para os 144 mil. The Sunday law? O decreto dominical. Sunday law. Yeah. O decreto Or for the dominical. ship, Ambos para o navio, Or what for the waymark? ship? The Para o close of navio, probation o quê? for the ship? Close of probation. o fechamento da porta da graça, Shut door. porta fechada. And I'm suggesting E eu estou sugerindo that prior to that, que antes disso, a message comes, uma mensagem vem. and that would be midnight. E isso seria meia-noite. The angel comes down to Paul. O anjo desce a Paulo. So what do we have now? Então o que a gente tem agora, We can see that Brother Daniel was not inaccurate. nós podemos ver que o irmão Daniel não foi inacurado. To place a midnight and a midnight cry before Sunday law. Colocar meia-noite na... Can you say it again, please? To place a midnight and midnight cry before a Sunday law.
colocar meia-noite, clamor da meia-noite antes do decreto dominical. Thank you. Is everyone okay with that? Todo mundo está bem com isso? Brother Daniel. Irmão Daniel. I think it's very interesting that in verse 22, Eu acho que é bem interessante no verso 32, 22. Paul knows that no one's gonna die, Paulo sabe que ninguém vai morrer. and he knows USA is about to die. E ele sabe que os Estados Unidos está prestes a morrer. Because he knows that the ship is gonna wreck. Porque ele sabe que o navio vai naufragar. And if verse 22 is connected to verse 27, E se o verso 22 é conectado ao verso 27, I mean, if they are the same event, the Midnight Cry, quero dizer, se eles são o mesmo evento, o clamor da meia-noite, he's predicting the close of probation of the ship. ele está predizendo o fechamento da porta-graça do navio. I just think that's interesting. Eu só achei que isso era interessante. I'm going to suggest how I see that verse. Posso sugerir como eu vejo esse verso? I'm suggesting that message in verse 22 is midnight. Eu estou sugerindo que essa mensagem no verso 22 é meia-noite. And here he's saying the ship is about to be wrecked, E aqui ele está dizendo que o navio está prestes a naufragar, but they don't know when. mas eles não sabem quando. Here they see land, they know when. Aqui eles veem a terra, mas eles não sabem quando. You have the message here, Agora sabem como. Eles têm uma mensagem aqui, but you have time here. mas você tem tempo aqui. The thing that we need to wrestle with in our minds Uma coisa que a gente precisa resolver na nossa mente is the idea that we now have a midnight cry, close of probation. é a ideia de que agora a gente tem meia-noite, clamor da meia-noite, fechamento da porta da graça. That is not about people or about these 4 lines, Que não se trata de pessoas ou dessas 4 linhas, but now addresses the ship or the structure, mas agora está sendo abordado o navio ou a estrutura, and enables us to see that there must be a cry before it closes its probation. e nos permite ver que precisa haver uma mensagem que anuncia o fechamento da porta da graça. What I find relevant about verse 22 and 27 O que eu acho ou relevante entre o verso 22 e 27 is that while we can see that these events impacted the people, é que como a gente consegue ver que esses eventos impactam as pessoas, they're all about the ship. embora a gente veja isso, todos são sobre o navio. What is happening and what is about to happen, O que está acontecendo e o que está prestes a acontecer, and then predicting when it's going to happen. e estão predizendo quando é que vai acontecer. Because when they see land at midnight, Porque quando eles veem terra à meia-noite, they know it's tomorrow morning, eles sabem que vai ser amanhã de manhã. and they have time. Então eles têm tempo. Are we all on one page with that? Todos estamos em uma mesma página com isso? Then I want to make one more question. Então eu gostaria de fazer uma pergunta a mais. I've suggested that's a midnight cry before Sunday law, Eu estou sugerindo que esse é o clamor da meia-noite antes do decreto dominical. and I'm suggesting that's this one. E estou sugerindo que é esse aqui. Why is it not this one? Por que não é esse? Because if we just see a midnight cry or a loud cry, Porque se a gente apenas vê um alto clamor ou um clamor da meia-noite, what's to stop it being one here or one here or one here? o que impede de ser um aqui ou outro ali? No? Nothing. I didn't understand the question. We're identifying a midnight cry before Sunday law. Nós estamos identificando o clamor da meia-noite antes do decreto dominical. Or Sunday law for the 144,000, it's still a midnight cry before a close of probation. Ou o decreto dominical antes do fechamento da porta da graça é ainda o clamor da meia-noite antes do fechamento da porta da graça. No. I think I didn't. No, maybe I'm sorry, my fault. We have a midnight cry before a close of probation. Nós temos um clamor da meia-noite antes do fechamento da porta da graça. And this waymark is generally seen as Sunday law. E esse marco geralmente é visto como um decreto dominical.
Why is this midnight cry in Acts 27 Panium? Por que esse clamor da meia-noite em Atos 27 seria pânium It's not the midnight cry for the Levites e não o alto clamor para os levitas or for the priests ou para os sacerdotes or a midnight cry that we can demonstrate in here? ou um alto clamor um clamor da meia-noite que poderíamos demonstrar aqui? Why is it this one? Por que seria esse aqui? We have to add the thread. Add the thread? Por causa do Can you fio. expand on that, Brother Eber? Você poderia expandir em cima disso, irmão Weber? O tema de Atos 27 é o navio. The theme of Acts 27 is the ship. Então a gente tem que seguir um clamor da meia-noite que anuncia o fechamento da porta da graça para esse navio. So we need to follow a midnight cry, which would be a midnight cry to the ship, for the ship. Que anuncia o fechamento da porta da graça para o navio. Announcing a close of probation to the ship. E os outros fechamentos da porta da graça And the other close of probations. e os seus clamores da meia-noite prévios Each previous midnight cry messages. estão anunciando o fechamento da porta da graça para as pessoas. They're announcing the close of probation to people. Então são dois assuntos diferentes. So these are two different topics. So I'm hoping that I can repeat that as accurately as he said it, Eu espero que eu possa repetir isso de forma tão precisa como ele disse, because I agree with that logic, porque eu concordo com essa lógica. that this is not a subject of people. Porque que isso não é um assunto de pessoas. And these loud cries are announcing the close of probation of people. E esses autoclamores estão anunciando o fechamento da porta da graça para pessoas. But as he said about connecting our threads, Mas como ele disse sobre conectar nossa linha, these waymarks, 1863, 1844, 1798, esses marcos, 1863, you can just say perdão? these waymarks. It's just that I... 1863, it's not about people, 1863 não é sobre pessoas, but the journey of the ship. mas é a jornada do navio. And at 9/11, the east wind didn't hit you and I. E em 11 de setembro, o vento oriental não atacou, não atingiu nem você nem a mim. It hit the ship. É o navio. So when it comes to this midnight cry, Então, quando chega esse clamor da meia-noite, we have to resist the temptation to tie it to people. a gente tem que resistir essa tentação de atrelar isso a pessoas. Is that your thoughts, brother? São Yes. esses seus pensamentos, irmão Weber? The logic I want to give A lógica que eu gostaria de dar is that we need to compare and contrast. é que nós precisamos comparar e contrastar. How can compare and contrast help us? Como é que comparar e contrastar nos ajuda? Can someone compare and contrast? Alguém poderia comparar e contrastar? Our ship. Nosso navio. Com Que é a igreja também? Por causa da the outra church? Yes. But how many lines do we have for our ship? Mas quantas linhas a gente tem para o nosso navio? Na aplicação Two. são 2. So we need to compare and contrast. Então nós precisamos comparar e contrastar. And what are our waymarks? E quais são os nossos marcos? I'm not sure if that one is accurate. What are our waymarks? O que são nossos marcos? Onde estão nossos marcos? 1989, 1989, 9/11, 11 de setembro, midnight cry, clamor da meia-noite, Sunday law. decreto dominical. And this is not a midnight cry that's zooming in on a smaller scale that's about people. E isso não é um alto clamor, um clamor da meia-noite que está fazendo um zoom em uma escala menor que é sobre pessoas. This is 9/11, Panium, Sunday law. Isso aqui é 11 de setembro, Panium e decreto dominical. So if we compare and contrast our two lines, Se compararmos e contrastarmos as nossas duas linhas, we have to bring this one down and make sure it matches this line. nós precisamos trazer esse daqui para baixo e garantir que vai se encaixar com a nossa linha. Which means that what is midnight cry up here is midnight cry down here. O que significa que o nosso clamor da meia-noite aqui é o nosso clamor da meia-noite aqui. And this waymark is Panium.
E esse marco é pânio. It's where it starts to fall. É onde começa a cair. We can demonstrate that with the United States and the Adventist Church. Nós podemos demonstrar isso com os Estados Unidos e a Igreja Adventista. And we mark the passing of a law at Panium, Sunday law. E nós marcamos um passar de um decreto. The King of the South Panium. defeated. O rei do sul é derrotado. Both of our structures, Felix and Festus. Ambas as nossas estruturas, You- Félix e Festus, USA and SDA. os Estados Unidos e a Igreja Adventista, Falling between Midnight Cry and Sunday law. caindo entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical. And then the ship ends. Então se encerra o navio. And we also see the rising up of a new type of leadership. E também vemos um novo o levantar de um novo tipo de liderança. Did you follow how we compared and contrasted our two lines? Você segue como a gente compara e contrasta nossas duas linhas To demonstrate that this is the midnight cry of our first ship. para demonstrar que isso é o alto clamor, o clamor da meia-noite do nosso primeiro navio. Brother Wilfer, O irmão Wilfer, does that make sense to you? faz sentido isso para você? Sim. So we need to consider with our reform lines Então, nós precisamos considerar com as nossas linhas de reformas that these four are about people. que esses 4 são sobre pessoas. And when we say that Raphia and Padium are a midnight or a midnight cry, E quando dizemos que Ráfia e Pânio são meia-noite, clamores da meia-noite, it's not relating to these groups. isso não está relacionado com esses grupos. It's relating to the ship or the ark or the bride. Está relacionado com o navio, com a arca ou com a noiva. And we need a fifth line to demonstrate that. E nós precisamos de uma quinta linha para demonstrar isso. To say what we mark as Sunday law Para dizer que o que nós marcamos como decreto dominical is a close of probation, é um fechamento da porta da graça, which has its own midnight que tem sua própria meia-noite and its own midnight cry, e seu próprio clamor da meia-noite, demonstrated by the battles of Raphia são demonstrados pelas batalhas de Ráfia and Panium. e Pânio. And that this fifth line relates to the ship, E essa quinta linha se relaciona, ela aborda o navio, the bride, a noiva or the ark. ou a arca. How do you spell ship? N-A-V-I-O. N-A-V-I-O. And the bride? N-O-I-V-A. Yes. I'm missing some lines. Oh, that's okay. Assim, tá certo, né? Okay, that's right. Any questions before we close? Alguma pergunta antes da gente encerrar? And we will review in our next class, Brother Nós Emily. vamos revisar na nossa próxima aula, irmão Emily. So we spent a lot of time establishing that at the shipwreck was Sunday law. Então a gente passou muito tempo estabelecendo que o naufrágio é o decreto dominical. Then suddenly you crossed that out and wrote close of probation. E de repente a gente riscou isso e transformou em fechamento da porta da graça. I didn't quite follow why. E eu não realmente segui a razão. So, Brother Daniel, you want to answer that? Irmão Daniel, então você quer responder isso? It's still the event of the Sunday law. Ainda é o evento do decreto dominical, But in the line of the ship, the waymark is the close of probation. mas na linha do navio, o marco é o fechamento da porta da graça. But that event is when the United States passes the Sunday law on the Congress. I don't know where. Mas aquele evento é quando os Estados Unidos passam o decreto dominical no Congresso. Does that make sense? Faz sentido? One of the problems we're going to face Um dos problemas que nós vamos nos deparar is that we're so used to focus on people é que a gente está tão acostumado a focar em pessoas, and fractals. em fractais. And it's very hard to be able to separate people from the structure. E é bem difícil separar pessoas da estrutura. The reason I crossed out Sunday law, A razão porque eu risquei o decreto dominical it's still that waymark of Sunday law, ainda é o marco do decreto dominical, but for the 144,000 for people. mas para 144 mil para pessoas. And I want us to practice thinking about this as structure, as a ship, not about people. E eu gostaria de nos treinar a pensar sobre isso como estruturas e não como pessoas. There's layers through this story. Existem camadas em cima dessa história. And next class, I want us to consider
E na próxima aula eu gostaria que nós considerássemos how at Sunday Law como no decreto dominical we can mark through our symbols a latter rain and a harvest. nós podemos marcar através dos nossos símbolos do decreto a chuva serôdia e a colheita. So you can say latter rain Então, se você puder dizer chuva serôdia and harvest. e colheita, Does that mean there's latter rain in our harvest? será que isso significa que existe chuva serôdia e colheita? No. Na colheita, não. You need to be able to take this one-way mark Você precisa ser capaz de tomar esse marco and see that it's about a ship. e ver que isso é sobre o navio. It's a close of probation. Isso é o fechamento da porta da graça. There's a harvest for the passengers. Existe uma colheita para os passageiros. A latter rain for the island. Uma chuva serôdia para a ilha. There's multiple lines at the one-way mark. Existem múltiplas linhas para um marco. And we need to be able to split them E nós precisamos ser capazes de separá-los. and see what each one is teaching us about a different group. E ver o que cada um está nos ensinando sobre os diferentes grupos. Without doing that, Mas sem fazer isso, we can touch on that next class. nós podemos abordar isso na próxima aula. What I want us to do O que eu gostaria que fizéssemos is focus on the structure é focar na estrutura, so that we don't get confused and keep trying to make it about people. para que a gente não se confunda e continue tentando fazer isso ser sobre pessoas. Brother Emily. Irmão Emilis. Just a quick summary. When you write Sunday Law, that's for the 144,000, and the close of probation is for the ship. Então, um pequeno resumo. Quando você escreve decreto dominical, isso é para os 144 mil, e para o navio, isso é o fechamento da porta da graça. We write Sunday Law because that is what we have most in our minds. A gente escreve decreto dominical porque isso é o que nós temos a maior parte das vezes nas nossas mentes. So it helps orientate ourselves. Isso nos ajuda então a nos orientar. But for the ship, this theme, yes, I would say close of probation. Mas para o navio, esse tema, sim, eu diria fechamento da porta da graça. When we look at people, we can see this is Sunday Law, Quando a gente olha para pessoas, a gente pode ver que isso é o decreto dominical, but not for the ship. mas não para o navio. If you would kneel with me in prayer, we'll close. Se você se ajoelhar comigo, a gente vai orar e fechar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for the sunshine. muito obrigado pelos raios de sol. Thank you for this new day. Obrigado por esse novo dia. I pray that you will help us through today Eu peço que o Senhor nos ajude através desse dia, as we think on these things. ao pensarmos sobre essas coisas. I pray that they will become established in our minds. Eu peço e oro para que elas se tornem estabelecidas em nossas mentes. I pray also for the meetings down south, Eu também peço e oro pelos encontros lá no sul, that you might bless them. que o Senhor possa abençoá-lo. And I also thank you for Brother Wesley, Também te agradeço pelo irmão Wesley, that you'll give him another year of life, ao dar a ele um novo ano de vida and all that he does for this school and for all of us. e tudo que ele tem feito pela escola e por todos nós. I pray this in Jesus' name. Eu oro no nome de Jesus. Amen. Amém.